salve, rapaziada que está assistindo Social Black. Está começando aqui mais um episódio desse programa espetacular que eu sei que vocês amam ouvir e assistir também, né, claro. E hoje temos aqui, tá ligado? Um bagulho que foi feito não às pressas, foi feito da melhor forma, tá ligado? Foi feito aqui com todo carinho e amor. Esse programa aqui, hoje o programa sai completo. Exatamente, não vai sair só com 25 minutos, tá ligado? Mas hoje vamos apresentar aqui, sou eu, mano, Big, vulgo Alisson, quer dizer, Alisson vulgo Big, né? Acontece. Aqui no vídeo de vocês agora tá o Paulo. Bom dia, meu ouvinte, boa noite, boa tarde, como vocês estão? Saudade de fazer um programa completo, hein? O que você acha, Abner? Eu não acho nada, só agradeço a Deus. O Abner voltou, o Cleitinho foi demitido. O estagiário não passou na nossa experiência. História sem sentido, piadas ruins, sotaque horrível. Não sabe gravar. Não sabe gravar, não faz nada direito. Mandamos embora. Usa a mesa técnica errada. Tava no Paraná, mas retornei aí, rapaziada. Mais um dia, mais uma semana. E sobre hoje, o convidado que temos aqui foi meu professor, né? Aí nos cursos que eu fiz na vida. Sobre tá precisando de mais aulas, quê? Viu? Tá precisando de mais aulas, viu? Caramba, você tá acabando com o maluco. Ele foi meu professor, me ensinou. Então, sobre direitos, né? Direitos humanos, a parte de humanas ali, o cara que é bem estudado. Sobre também deu muitas aulas e bastante entendimento pra mim sobre a cultura dos negros, de onde nós viemos, quem nós somos, né? E nada melhor do que eu falar, ele se apresentar quem ele é. E aí, Titão, se apresenta aí pro pessoal. Salve, salve, Titão. Salve, pessoal, bom dia. Opa, arrumar aqui, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Comparecendo nessa web rádio. Fui convidado aí para trocar umas ideias e vamos desenrolar, né? Vamos ver aí o que sai. Tô aqui com a minha filhota, Kizzy. E aí, Kizzy? Dá um oi pra câmera aí. Aqui, ó. Ali, ó. Opa. E aí a gente vai refletir de forma muito tranquila sobre questões pertinentes. Tamo junto. Tito, eu tô vendo esse livro aí na mesa. Ele é seu? Foi você que escreveu? Não. Isso aqui é um livro que ele vai tratar um pouco, né, da questão antirracista, né? Deixa eu virar ali para a câmera pegar. É um livro muito louco que ele vai definir, por exemplo, o que é o racismo. Porque às vezes as pessoas têm confusão, ainda não sabem dissociar preconceito, racismo e discriminação, né? Então, a galera quando fala, por exemplo, o branco sofre racismo também. Então, não é bem assim, né? Na verdade, o branco ele pode até sofrer uma discriminação racial pelo fato de ser branco, mas o racismo... Ou sua classe social, por ser pobre. Então, aí já não é um racismo, né? Sim. É um elitismo, né? é um classismo, né? O que seria para nossa audiência, o que seria então uma definição para o que é o racismo? Porque existem elementos que suportam essa ideia para você classificar como um ato racista. E aí, se um branco não pode sofrer racismo, né? Com esta palavra, ele pode sofrer um preconceito racial, mas não racismo. Quais seriam os parâmetros ou a definição que o autor ele traz para nossa incrível audiência? Então aqui, incrível audiência, foi boa. Deixa eu só achar a parte certíssima aqui, que ele vai trazer lá numa introdução, lá na primeira parte mesmo, que ele fez um posicionamento que ele reproduziu o racismo, né? E ele não percebeu o quanto que ele acabou reproduzindo. E né? quem é o autor? O autor é o Ibram X. Kendi. Ibram X. Kendi? Ele escreveu Como Ser Antirracista. Certo. Ele é um autor pouco conhecido, infelizmente, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a comunidade afro-americana conhece esse cara aqui. Então, no Brasil, tudo que é pra te engrandecer o seu conhecimento, engrandecer a sua forma de pensar, é pouco reconhecido. Sim. Pior que é. Por exemplo, racista. Alguém que apoia uma política racista por meio de ações ou inações, ou expressando ideias racistas.
Então, você pode reproduzir o racismo de uma forma deliberada, consciente, ou você pode reproduzir de forma inconsciente. Evidentemente que, por exemplo, nós pretos e pretas, a gente nunca teve o privilégio da etnia, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil ele foi estruturado a partir do processo de escravização, né? E a escravidão, que durou quase 4 séculos de forma legal, quando eu falo legal é juridicamente, tá? Que ela foi corroborada pelo Estado, né? Então, o modo de produção escravista aqui no Brasil ele foi muito denso, foi muito profundo, né? Foi o maior... Às vezes até mais do que qualquer outro país do planeta. O maior número de negros tirados e escravizados da África vieram diretamente para cá, né? Pro solo nacional. Muitos deles morreram. É o que mais investiu, né? Então você pega, por exemplo, uma grande parcela que não poderia sequer estudar, não tinha acesso, né? A gente teve, por exemplo, lá nos Estados Unidos, são 13%. Aqui, a gente teve um contingente muito grande. Tanto é que teve uma campanha muito forte de embranquecimento populacional, né? Uma campanha maciça na Europa. Então, vieram muito italiano, né? Alemães, trouxeram até asiáticos também, né? Japoneses depois. A gente tem o bairro da Liberdade, que é um exemplo categórico aqui em São Paulo, né? Que antigamente o bairro da Liberdade era um bairro preto. Eles tiraram o... eles invisibilizaram a gente, né? Eles sempre fazem isso, né? Então, hoje é Japão Liberdade. E nada contra a galera que é de outra etnia, que vem para colaborar e contribuir. Mas é uma galera bastante... Mas eu mesmo sabia que a Liberdade era o bairro de preto. Bairro de preto, você tinha lá a Praça dos Aflitos, você tinha... a questão, quando a galera se reunia, por isso que o nome é Liberdade, a galera... Vamos supor assim, né? Não chegou a ser um quilombo, lógico, mas era um território preto. Só que qual que é a ideia do racismo aqui no Brasil? É a invisibilização, a periferização e jogar a gente cada vez mais distante do centro, né? Quanto mais profundo, melhor para a elite branca. Né? A gente pode chamar então de uma segregação velada? Não é velada não, é na caruda mesmo. Ela é na caruda, mas tipo assim, por exemplo, se daqui a 100 anos vamos colocar, daqui a 400 anos um intelectual resolve estudar a história, a nossa história, ele não vai pegar um registro oficial, do século XX pra cá, não, os negros não podem morar no centro de São Paulo, não, você vai ver que são políticas ali um pouco mais escusas. Políticas racistas um pouco escusas. Você pega a Higienópolis é nessa linha. Sim. Que tem a ver com higienização. É literalmente esse o nome, por causa esse é o nome dela. A gente fez um protesto. Não, porque vocês falando assim, nós não fomos criados para pensar dessa forma, ver qual que é o real significado dos nomes, né? Sim. Pensando em Higienópolis, você viu falar aí que tem a ver com a higienização, pô, dá um boom na mente falar, como eu não pensei nisso antes, tá ligado? Eu não lembro o nome da fundadora, mas foi uma família que ela ouviu em volta assim, não sei se tinham cortiços no bairro que eles moravam no centro de São Paulo, do nada eles olharam e falaram, quer saber? Eu não vou ficar com essa plebe aqui não, e subiram, né, e foram para Higienópolis. É uma coisa assim, mais ou menos. É sério. Não, e a gente com a galera do movimento negro, né, a gente fez um protesto no shopping Higienópolis, foi um protesto muito tranquilo, mas tranquilo assim, né? A polícia a todo momento querendo saber para onde vocês vão. Olha, estamos andando. Esperando as primeiras... Eles queriam já fazer vai travar. Não, a gente não pode andar, estamos andando. Mas eles estavam esperando a primeira oportunidade para começar a cair em cima também. A gente estava andando. Chegamos em frente ao shopping, aí a gente entrou. A ideia era só entrar, né? Então teve comerciante cuspindo no chão, comerciante fechando as suas portas, só porque a gente era preto. Só por isso. Porque é um fardo ser preto no nosso país. Sim. A galera não fala, parece que é vitimismo ou papinho de novembro. Mas ser preto, você pega, por exemplo, o nosso fenótipo, a questão do cabelo. Por que o cabelo ruim é o cabelo crespo? Como que é o cabelo do Cascão? Alguém me ajuda aí? Crespo. É um crespinho. Ele é crespo. E por que o Cascão é o fedido, que não toma banho? Sendo que quem não tomava banho, eu estava mostrando para minha filha, os franceses não gostam de lavar o sovaco.
Não, Eu não tô zoando, não. Não, é verdade. É verdade, é historicamente comprovado isso. Um cara chamado Perfume Paul. francês, né? Não sei se o Paul. Eu ia comentar sobre ele. Ele tava fazendo entrevista esses dias. Ele falou: a gente não lava o sovaco, a gente passa perfume e já era. Então, porque você não vai ficar cheirando meu sovaco. Então, aqui, ó. Só passar um perfuminho de cada lado. E outra, também é que lá é um país frio. É que tem um monte de questões, mas também porque, querendo ou não, a gente pode dizer que eles são pobres. A água lá é cara. Sim. A água é cara e outra. O ponto, acho que o ponto é que não é o fato da cultura deles ser assim, mas é que o porquê esse elemento da cultura deles é colocado como algo negativo justamente na nossa... E joga na nossa nossas costas, entendeu? Como se a gente tivesse um odor forte, saca? Então, o racismo ele vai trabalhando nessa forma, e se a gente não se atenta, sem querer a gente acaba reproduzindo, né? A todo momento. Falei do cabelo, aí você vai pro nariz, os lábios, a forma com que sempre retratou. Você pega o Walt Disney, por exemplo, tem vários desenhos racistas. Sim. A minha teoria Disney ninguém nunca vai refutar a minha teoria da Disney, mano. Qual é? Que a minha teoria da Disney é a seguinte, que a Disney ela só é preocupada, obviamente, com o dinheiro, porque ninguém nunca propagou mais imagem racista, estereótipo e formas de preconceito do que a Disney nos filmes dela. A mulher é sempre a que tem que ser salva, o preto é sempre o estranho, o anão não sei o quê. Aí daqui a pouco ela pega e simplesmente faz uma heroína super empoderada, porque isso meio que tá na moda. Existe um público querendo isso, tá ligado? É que tá na moda e vai dar mais dinheiro. Vai dar mais dinheiro. Vai querer ir atrás. O chamado capitalismo. Você pega essa turma mais, vamos assim, extremamente conservadora, essa galera, tipo assim, tem lá o evento o filme do Porta dos Fundos, ou sei lá, uma princesa da Disney que vai ser lésbica, a Disney fala isso lá, tipo, ó, o próximo Frozen a gente tá pensando em colocar a Elsa como sendo uma lésbica. Nossa, o que teve de gente, não, que não sei o que, pronto, estourou lá 1 bilhão em bilheteria. O povo vai pra assistir, pra falar mal. E pra reclamar. Por exemplo, agora tá a onda, o debate da Pequena Sereia, né? Que a... Suave, tal. Mas, por exemplo, a coisa é tão pesada porque, por exemplo, você tem uma organização muito bem estruturada, né? Então você tem lá personagens históricos consagrados, e aí eu não sei não se a solução é escurecer o personagem que já é conhecido. O que eu tava comentando com o Abner tava falando esses dias, não é mais fácil criar desde o início? Fazer um... então, a gente tava conversando, acho que é o episódio anterior, eu perguntei pra eles o que eles achavam. Mas tem uma questão muito louca, porque, por exemplo, é uma afronta também. Sim, ao mesmo tempo, você afronta porque você fala, era o meu ícone agora. Só que ao mesmo tempo, no final das contas... É que eles querem adaptar um negócio que não dá pra adaptar. Não dá, tipo, livros, filmes antigos. Já dizem que a Ariel era branca, certo? Já dizem, igual o Paulo falou. Se você querer adaptar, tudo bem que você vai estar inserindo nova personalidade, para mais pessoas se entenderem, a etnia. Só que de vez você querer adaptar... criança que se sentiu representada. E é bonito, tem um vídeo das meninas, nossa, ela é preta, chorando e feliz. Mas, poxa, por que não faz uma história? Pega esse dinheiro, esse gastou nessa produção. Cara, nada tira da minha cabeça. Xangô e Thor. Você tem um deus que o povo fazia sacrifício humano, e a gente coloca ele nos quadrinhos, que legal, que não sei o que. Aí o Xangô, que é uma representação da natureza dentro da cultura iorubá extremamente rica. Não pode, porque vai ser satanizado. Ele é o demônio, não cara, entendeu? Desculpa. Não, e além disso, né, a gente pega esses personagens, né, a gente tá falando da sereia, mas você pega a Marvel, que a galera, nossa, Marvel... É muito louco, porque eles vão fazendo as adaptações para o cinema que piora, né, a história original. Por exemplo, acho que é legal, até a galera que não sabe, o Luke Cage, nos anos 90, ele era o líder dos Vingadores. Um homem preto, do gueto, não usava colante colorido e nem sunga por cima da leg. Era só ele.
Era o primeiro personagem humano, É o primeiro gênio. Foi com a polícia, tá ligado? Sim. Pior que uma das coisas que marca muito o Ele só usou a cabeça no uniforme. Não, vamos colocar uma roupa normal aqui. Mano, ele coloca a roupa black, o que destaca dele é a roupa baleada, tá ligado? É isso, que não a foi baleada da polícia, né? O que E ele era destaca líder. ele é a roupa baleada. Então, mas ele era o líder. Só que pro cinema, você só vê branco nos Vingadores. Por exemplo. O Aí único- você pega a mesma coisa da Liga da Pantera Justiça, aí meteu lá o Gavião, arqueiro. Não, meteram lá o Cyborg na Liga da Aham. Justiça, Ah, sim, sim. e ele é dos Novos Titãs, e não tem nada a ver. Sim. Mas é pra cota, né? Opa, põe um pretinho lá pra não falar E tem que ter um nós é preto, né? racista. Tem que ter um Tem preto. um... É, É, a um cota, preto, Né? é. A cota. Tem um Teve um preto, um Não, homossexual. É. Uhum. Aí a mulher dá. É porque já tem heroína mulher, aí. Não, mas mas sempre aí branca. Vai ter que botar a mulher empoderada. Sempre Como branca. o T'Challa, o Pantera Negra, tá hypado, põe ele agora, né? Mas você pega lá no início, não aparece. Cara, Que também é uma distorção de Ele apareceu, Etiópia, Sim, né? com certeza. Nossa, Wakanda, você Wakanda. tem, por exemplo, por exemplo, tecnologia. Egito, mano, uhum. não precisa inventar o Wakanda. A gente tem história, Tem. nossa, Tem né? muito. Mesmo quando eu falei Etiópia, que foi um país que rechaçou as tropas italianas, fascistas, Nunca foi Não foi invadido, não colonizado, foi por né? ninguém. e no entanto, ok, aí inventaram um reino fictício. Aí quando vai falar da história dos brancos, eles pegam a real história, difunde e é isso. O cara nasce o Spider-Man nasce em Nova York, é o nova-iorquino, Legítimo, né? legítimo, pá, e aí você vai cortar uns negão top, umas negona top. Eu acho que o único, assim, que do Homem-Aranha tem o Miles Morales, tá ligado? Mas Eu acho que foi o único personagem. é complicado também falar o sobre. único personagem, assim, que pelo menos que eu vi, pelo menos não sei a opinião de vocês aqui, vou só jogar na roda. É o único personagem que eu vi que eles mudaram a ideia da etnia do personagem e funcionou. Porque a história dele eu acho da hora. Fala Aquele do- filme dele, o Miles Morales. Eu gostei do mas- filme, eu gosto da história. É o único personagem que eu vi, É que assim. eu acho que a galera, eles tentam assimilar. Eles pegam o elemento preto e inserem, mas de um jeito artificial. Não insere de um jeito Natural. real, Natural, natural, como tem que acontecer, como autêntico, acontece literalmente. Até porque, se a gente for pensar com muito carinho, esse lance de herói, o Capitão América, ele é uma concepção nazista. Quem que falava super soldado era o Hitler. Então, o que os Estados Unidos faz? Transforma isso daí num símbolo da liberdade. É a narrativa que tá jogada aí. É narrativa. Quem que tá- que defendia ele tem a o linha, né? super homem, super soldado, eu cutucando super homem também, que é outra Super-Homem é concepção. do Da DC, Nietzsche da também, né? Ele dá uma ideia de super-homem também. Mas o Hitler, naquele livro horroroso dele, Minha Luta, que é as ideias estão, né, reverberando, infelizmente, na nossa sociedade, e não é de hoje. A gente teve um integralismo muito forte aqui no Brasil. O maior né? partido nazi-fascista fora da Europa, né? A gente não pode se iludir Teve e achar que tá teve tudo um tranquilo. presidente que... O próprio... O Vargas, desculpa, Vargas. pra mim o Vargas é um protofascista, gente. Desculpa, e desculpa. o próprio despresidente, cujo nome não pode ser citado, Tá, ele, ok. quando fez uma homenagem ao Alfredo Stroessner, que é um cara, um dos piores ditadores da humanidade e pedófilo. Isso daí é muito grave. Ou quando vai falar de um Carlo Brilhante Ustra, né, uns caras torturador, o cara fazia atrocidade com mulheres militantes. No Quando eu doicode. falo atrocidade é colocar rato dentro da vagina das mulheres. Você coloca aqui, ó, o ratinho aqui. Não precisa mostrar e- não, e cara, coloca calma. Ninguém quer saber. Eu abro, eu corto Não, a mas parte. não, É eu acho literalmente que- assim, é sério. Não, Eles, mas é eles pesado. colocam um fogo pro rato só ter um lugar pra ir. Caminho. É isso. É igual É, não naquele é. filme de Tem que tortura. falar mesmo, Não, tem que falar mesmo, tá ligado? já vi, Porque já- assim, desculpa, pode Não, falar. eu Big, falar desculpa. sobre isso aí. Tipo, Não, tem pode muitos filmes que não são sobre tortura que Meio que faz isso mostra. aqui, tipo, coloca um balde de metal, aquece e o rato vai cavando dentro da pessoa, tá ligado? É um bagulho muito... Você pensar como um ser humano consegue fazer isso com outro, Mas tá a ligado? Consegue. galera vai porque... Para A gente mostrar consegue, força. vai por mim, consegue. O ser humano consegue. Mas você pega, por exemplo, a galera hoje consome muito terror por quê?
porque é condicionada aí nessa linha. Então, por exemplo, o pessoal assistiu Round 6. Sim. Foram muitas mortes. Sim. E aí virou brincadeira de criança. Uma batatinha frita, 1, 2, 3. Assimila então, de uma forma que... mesmo, né? Nunca parei pra pensar nisso. É a relativização da vida. Então, se não tiver morte não é legal. Morre quem? E por dinheiro pode fazer tudo. Então, é complicado, né? Qual que é o limite humano disso, né? Então, a galera é condicionada. Existe uma ideologia. A ideologia, ela é da classe dominante. Aí é Marx, né? Uhum. Karl Marx, ele orienta... Você faz uma leitura marxista da realidade. É importante, Sim. né? Mas no caso, é uma marxista, uma comunista, uma socialista, porque são diferentes, assim, você... Se não for marxista, a gente tem um problema, né? Uhum. Porque o Marx, ele cagueta todo o esquema de opressão, quando, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele traz da burguesia e do proletariado. Sim. Tem uma luta de classes acontecendo. É o opressor e o oprimido. E aí o Marx ele vem trazendo de forma categórica o porquê que a gente é explorado e por que eles nos exploram, né? Eu não dissociaria, né? Eu acho que não tem problema, por exemplo, um pensamento marxista ou até mesmo marxiano, né? Uhum. Que é você ir até Marx, entender a realidade a partir das categorias do trabalho, por exemplo, que é crucial. Uhum. Um autor muito bom é o Clóvis Moura, né? Que é um cara que vai pensar aí o Brasil numa perspectiva pensando Marx, mas considerando as relações étnico-raciais. Então, não é que o Marx falou sobre, mas quando ele traz trabalhadores do mundo univos, é uma perspectiva internacionalista, muito distante desse patriotismo estranho que a gente está vivenciando, por exemplo. Eu acho complicado. Eu primeiro só cuido do meu e o outro eu quero que se lasque, né? Então eu não dissociaria. Eu acho que quando a gente pensa numa contribuição, a gente tem vários teóricos socialistas, né? E que caminha junto, né? Então não dá pra gente dissociar. Uhum. Né? Eu gosto muito do... Você pega o Malcolm X, por exemplo, que é um referencial aí para nós, né, de luta e de posicionamento. O Malcolm, quando ele era engajado na nação do Islã, ele tinha um posicionamento mais, vamos assim dizer, anti-branco. Só que aí quando ele vai para Meca, ele volta com a mente mais ampliada. Ele percebe que nem todo preto é irmão, né? E que nem todo branco é opressor. A tendência é o seguinte, em via de regra, mano, o cara é preto, será que ele fecha com nós, não fecha? Acho que não. Então, ok, bola pra frente. Né? E tem muitos brancos que são solidários à causa. Você pega os protestos de Black Lives Matter mesmo, eu me recordo de um protesto que eu achei muito louco, onde tinha os manifestantes, pretos e pretas, né? E os brancos fizeram como se fosse um cordão de isolamento ao redor, protegendo os pretos. A polícia nos Estados Unidos ela é tão racializada que eles sequer encostaram a mão em algum manifestante branco. O ódio era para pegar os pretos. Né? Quem viu... Eu acho que não só lá, mas aqui também. Aqui eu acho que amplia. É lógico que ela é racista. Não dá pra comparar o de lá com o daqui. Mas, mano, desculpa. Esses dias eu tava conversando com os amigos meus. Tem os brancos e os pretos. Sempre é os pretos que pegam a pior parte do enquadro. Sim, é lógico. sempre. Quando é branco, às vezes, tipo, passa. Mas quando é o preto... Sempre... Sabe qual que é a treta, mano? É assim, ó. Por exemplo, você tem muito policial branco lá nos Estados Unidos. Eles são ainda mais os pretos que entram com desconfiança. E aqui a gente tem muito policial preto. E os policiais pretos, muitas das vezes, eu tenho certeza que é uma lavagem cerebral terrível que essa galera passa, porque eles já chegam no puro ódio. O cara
Ai, mano, cadê a parada? Que parada? Não tô te entendendo, né? Não me enrola não, eu sei da sua lá, eu te conheço. Eu já fui assim. Já foi assim como? Você nem sabe se eu uso? Você já vai me julgando? Não é possível que você não usa. Preconceito. Eu diria que é a discriminação, porque o preconceito ele tá aqui. Sim. Todos nós temos. Qual que é o seu, mano? E aí, Paulo? Não entendi. Qual que é o seu preconceito? Meu preconceito? Qual é o seu? Eu tenho alguns. A gente tem, pô. Eu tenho alguns, eu não minto, não. Eu tenho, por exemplo, dependendo de onde eu estou, área nobre, eu tô ali armado, tô na defensiva. Entro no elevador, nossa, eu já faço um movimento físico. Se eu tô de bolsa, aí eu ponho a bolsa de lado, o pessoal fica olhando assim, porque de tanto fizeram comigo, aí eu vou reagindo. Então eu tenho vários preconceitos, sim. Isso aí não tem Na verdade, o correto, igual o Paulo falou, é preconceito mesmo, não preconceito. Porque se você tem preconceito de alguma coisa, é o que vem antes do conceito, Mas né? é que caminha junto, mano. Sabe por quê? Tem uma coisa quando você faz de forma equivocada. Que aí é o pré. Aí vai, isso daí é preconceito. Não sabia. Aí a tendência é a pessoa não fazer de novo. Agora, se ela sabe e vai fazendo, então ela é uma pessoa preconceituosa. Vai lá na Liberdade lá ser atendido de boa pra você ver. Uma vez eu fui, a única vez que eu... Eu estudo lá, eu faço faculdade ali na Liberdade, na FMU. Você tá ligado. Qualquer lojinha que você entra oriental, já tem gente te seguindo. Ao contrário da Pajé, por exemplo, que os caras, eles amam quando a gente entra, né? Você vê a diferença aí, ó. Apesar que, eu não sei se você viu lá a cena lá eu acredito que ela era japonesa, que uma mulher preta foi comprar acho que era uma bijuteria. E aí a vendedora hostilizou a mulher porque ela era preta. E aí, não vi esse caso. A gente não pode esquecer nunca. E se a gente esquece, a sociedade faz de tudo pra jogar na sua cara. Lembrar. Não esquece que você. O pior que não veio a lembrança, veio um tapa. Veio um tapa tão forte. Gente, mas só porque eu sou preta, porque você é preta. Mano, né? Se vier a parte da agressão, o negro ainda vai sair como pior, como mais errado. Mano, tipo, os brancos, história, roubaram o nosso ouro. Não vamos colocar os brancos, cara. Os maiores roubos foram feitos por brancos. Aí não, desculpa, isso aí é um erro histórico. Você pode falar assim, ó. Você tá querendo comparar um com o outro, não dá. Porque assim, por exemplo, você vai ter o Império Mongol dominando da Ásia até a Europa. Você vai ter meu Deus do céu, acho que é o Otomano também dominando. Otomano também fazendo dominando uma região grande ali, acho que seria a Europa Oriental e perto do Oriente Médio, alguma coisa do tipo. Você vai ter o próprio Egito dominando. Então, assim, você tem que fazer a avaliação de acordo com a época, com a população local e de acordo com o impacto que aquilo teve na história. Mas porque, assim, polêmico isso aí, mano. Não, sabe por que eu falo? Porque, assim, para nós, é muito fácil a gente pegar o número de pessoas que foram escravizadas e o número de invasões em que eles fizeram dentro de um continente. Não, mas uma Só coisa... que, assim, mas uma coisa é assim, ó, você pega isso que você traz, que eu entendo, mas eu concordo com você, mano. Sabe por quê? A escravização em África, ela traz algo inédito, que é o racismo. Esse elemento, ele é crucial. Mas você tem esse riquezas, elemento... riquezas, obras de arte, sim. E ouro, diamante até hoje. A Europa, ela pilha a África. É pilhagem, né? Então você, a partir desses recursos naturais, você estanca e você oprime, você deixa estagnado países, né? Em nome de uma opressão. E aí o racismo, ele é um mote que vai dar todo esse caldo e ele vai elevar o nível da coisa, porque, por exemplo, você pega assim, desumaniza, ele coisifica o ser humano, o trabalho degradado também, a exploração da mão de obra também, mas o racismo, ele vai elevar o nível a bestializar aquele objeto, né? Aquele ser humano sendo objetificado. Você vai numa loja de imóveis hoje,
Aí você chega assim, ó como a nossa tradição escravocrata ela é terrível. Bom dia, você tem um criado mudo aí? Ah, você quer que cor? É terrível. Mas você e sabe o criado porque o mudo criado era mudo, né? um ser humano dentro da casa grande que ficava ao lado da cama do senhor. Igual Da o senhora. pessoal fala, nossa, você tá fazendo isso daí nas coxas. Eu descobri isso. também Da porque telha. outro termo veio do... Antigamente as telhas as de barro, aquelas que é marronzinha, eram feitas nas coxas dos escravos. Aí eles montavam em todo, então cada negro tinha uma coxa diferente, ou era mais magro, era maior, outro era menor, então cada um ficava de um jeito. E aí acabou que pegou, virou um dito, né? Pô, tá nas coisas, ou seja, tá fazendo mal feito. Quando fala, você esclareceu bastante a minha dúvida. Esclareceu, ó. É um termo. Deixar bem claro. Nossa, não. gente, a situação tá preta, Não, né? beleza. Tá preta a situação. Isso é bom ou ruim, mano? Pra mim é muito bom. Pra mim é bom. Certo, mas aí é subjetivo. É subjetivo, mas a gente sabe que de forma geral, a vida de regra, a situação tá preta que tá ruim. A gente sabe disso, a gente tem noção, eu tenho noção, tô ligado. Eu sei que você é provocador. É que assim, a gente precisa ter... O que acontece? O que acontece? Tô na paz de já, filhão, tô na paz de já. Hoje, né? Quando eu era mais novo, eu fui meio que engajado politicamente bem à esquerda. Aí eu conheci a galera da direita, me inclinei bem à direita. E só foi a direita entrar no poder que eu falei assim, caramba, que bosta. Aí eu meio que tô voltando, mas eu não consigo hoje, assim, tipo, claro. Eu fiz o mínimo, cara, vamos começar a ler Marx, vamos começar a ler a galera que... Então, lendo liberal, conservador, Marx e os marxistas, tá ligado? Isso é um trampo muito difícil e longo. E uma das maiores dificuldades que eu enfrento, eu digo pessoalmente, é tipo assim, a galera, ela não... Eu tento trocar uma ideia e falar assim, cara, o elemento racial, eu concordo 100% que ele é um atenuante gigantesco. Acho que ele é quase que a divisão de águas pra gente dentro da nossa sociedade. Eu diria agravante. É o agravante, você colocaria? Porque o atenuante alivia. Seria um agravante. E tipo assim, eu falo, cara... Pelo amor de Deus, eu concordo 100% com isso, 100%, tô aqui na luta 100%, só que algumas coisas eu simplesmente não emito opinião e fico na minha, ou eu acho que esse elemento eu não tenho a acrescentar. Aí a galera, eu não coloco como uma galera mais radical, mas tipo assim, cara... Amigos meus de movimento negro, tipo, viraram as costas pra mim, tá ligado? Não na época do Bolsonarinho, nessa época eu concordo mesmo que tinha que virar as costas pra mim. Uma lavagem cerebral ferrada. Mas assim, tá ligado? Você tenta construir uma ponte, conversar, tipo, dialogar, e a galera simplesmente não quer te ouvir, tá ligado? Certo. E eu sinto isso porque, assim, eu conheço eu digo principalmente dentro da igreja. A igreja tem muita gente que, por causa da moral, se considera mais à direita, certo? E principalmente dentro da igreja pentecostal... Maior parte. Não só pentecostal. Sim, mas a maior parte, cara, são negros assim. E eu tento falar, cara, vocês estão perdendo um pedaço bom dessa galera. E eu tento conversar por quê? Porque assim, eu entendo. É um elemento de classe? Beleza. É uma leitura marxista? Beleza. A galera não faz essa leitura. Então como é que a gente consegue trazer essa galera respeitando isso? Porque se ficar somente... Não assim, não que o movimento X ou Y não possa ter uma visão. Mas se a gente não conseguir construir uma ponte com essa galera que não concorda com Marx, poxa, a gente quer chegar num ponto comum. Mas esse ponto comum não necessariamente precisa abraçar ou eliminar o pensamento do outro lado. Porque o pensamento do outro lado, às vezes, é um pensamento religioso. Entendeu? Não um pensamento, tipo assim, não tô falando que o cara é capitalista, que o cara é isso, aquilo. Não, às vezes o cara, poxa, o cara, ele viu aquela frase. A religião é o ópio do povo. Cara, Deus pra mim é a coisa mais importante. E o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai se associar ao lado que diz que a religião é algo bom, entendeu? Sim, é isso que eu tô falando. Mas a gente tá vivendo um período que nem sempre o fato é a verdade. Sim. E a fake news, de tanto martelar a fake news, ela se torna um fato. Sim, eu concordo. Na cabeça de quem é oco, né? Porque, por concordo. exemplo, a gente pega dois polos. A gente pega dois polos, positivo e negativo. Aí vamos pegar lá, situação preta lá do negativo. Cabelo ruim, negativo.
A cultura africana no geral, as manifestações religiosas, Exu, opa, coisa ruim, coisa do demônio, né? Aí você vai colocar o elemento preto como algo negativo. Ninguém quer ficar no lado negativo. Então, os neopentecostais no geral, eu falo no geral porque tem nem todo evangélico preto é alienado ao ponto de negar a sua própria identidade preta. Mas a maioria não discute isso não. Só vai discutir quando sentir na pele. Na verdade, infelizmente. Que tipo assim, eu posso dizer assim que eu não sou pentecostal e tudo mais, mas tipo assim, eu sei que eu sou negro e que meus antepassados vieram de África, vieram de lá. Então eu tenho que conhecer, por exemplo, eu tenho vontade de saber sobre a Umbanda, Quimbanda, conhecer para também, se algum dia eu for discutir, né, ou conversar com uma pessoa, ter argumentos para opor ou contrapor ali o que ela tá falando, né, como forma de conhecimento, obter mais conhecimento, elevar o meu nível de QI, né, porque muitas pessoas acabam sendo ignorantes, muitos... Não, eu concordo, você tem razão. Acho de não querer saber, de não querer... A gente tem que conhecer. Achar que é do diabo, do satanás. Tem que conhecer, e eu não tô dizendo que tem que aderir, mas a gente tem que conhecer, sim, isso é obrigação nossa, no sentido de, se existiu até hoje, né, tem a Umbanda, mas a Umbanda, ela vem como um sincretismo religioso para preservar as manifestações africanas no Brasil. Tiveram que fazer a Umbanda até um determinado momento, porque qualquer manifestação africana religiosa era crime. As pessoas iam presas. Até a capoeira foi crime durante um tempo. E até hoje você tem a satanização das religiosidades africanas, né? E que eu acho zoado. Eu sou um ateu, graças a Deus, mas... Eu gosto muito desse termo, parabéns. Mas eu entendo, por exemplo, a questão da religiosidade preta, o candomblé. A gente tem que respeitar, né? Agora, essas grandes, eu vou chamar de corporações religiosas. São 3 que dominam o rolê. Eu não falo essas daqui de quebradinha. Tudo bem que muitas vêm na mesma linha, assim, né? Mesmo segmento. O mesmo rito, porque eu quero crescer também. Mas eu posso dizer que é vertentes, vamos dizer assim, né? Muito, entre aspas, vertentes, né? Mas, eu lembro uma vez, antes de virar Templo de Salomão, eu encostei lá na Universal pra ver qual que é das ideias. Só fui. O que acontece? Eu trabalhava lá na Galeria 24 de Maio, eu trampei muito tempo na loja Happy Power e na Caos. Eu era um dos bons, hein? Os vendedores. E lá, você já viu uma questão racial muito forte. Por quê? Era a galeria do rock. Muitos roqueiros são da hora. Mas a gente via os neonazistas lá também. Ainda mais os punk. White Power. Eles vendem com camiseta com sol negro do... Não, já vem assim. Eu lembro de uma menina, ela era nova, ela era tipo adolescente. Ela parou em frente à loja, ela olhou assim, que cabelo feio. Aí que postura feia. Aí ela olhou, mas a gente que domina. Aí eu falei, acho que não, hein. Ela olhou, sim. E cuspiu no chão. E aí eu vi que ela não estava sozinha. Aí passou uma rapaziada assim com ela, olhando torto. E falando, assim, deu pra ver uma tensão racial terrível. Cabecinha raspada? Só pra... Opa, total. Fica aí Aí você vai vendo, por exemplo, eu não entendia, mas você tem lá skinhead, e que nem todo skinhead é racista. Tem muito preto que é skinhead. Acontece. Né? Só que, por exemplo, a galera é muito nacionalista, conservadora, né? Reproduz muito xenofobia. Esse lance de patriotismo é um saco. A gente tem que, sim, por exemplo, valorizar de onde nós somos. É que, na verdade, tudo que é ao extremo é ruim. A religiosidade ao extremo, patriotismo, nacionalismo também, tudo sim, que vai do extremo. Mas sabe uma coisa muito louca, ô Big? É o seguinte, irmão. A gente não tem nenhum grupo preto que extermina branco. Mas tem porque não é da nossa essência, tá ligado? É esse o diferencial.
Não é da A nossa gente quer curtir nossa característica. paz, tá ligado? Curtir nossa... A gente não é assim. E já era. Você pega, por exemplo, o skinhead neonazista White Power. Skinhead vem do ska. Música ska, Jamaica. Jamaica, preto. Não tem nexo. O rock surgiu dentro do blues e do jazz. Filhota, adoro o rock. Não, de fato mesmo, Jimi Hendrix. Não tem Jimi Hendrix, nexo. não. Jimi Hendrix, né? Não, tem antes ainda, como é o nome do cara? Agora Foram colocados as primeiras músicas de rock registradas, mesmo oficialmente reconhecidas, são de negão mesmo. Os caras na guitarra ali. Só que aí você vai pegar, por exemplo, na essência, o nazismo ele não tem um fundamento, não tem uma justificativa. Então você pega a suástica, ela era um símbolo hindu, era. Hoje já era. Eles redefinem tem a tudo. diferença também, mas é... Não, mas não adianta o lado que... Mano, Não adianta, porque as pessoas olham já se... Tinha uma moça, olha só, Big. Tinha uma moça, ela tava com a camiseta uma camiseta branca, uma suástica com flores. Aí eu cheguei, moça, isso é um símbolo de ódio, desculpa. Ela, mas você não viu as flores? Mas isso aí significa antissemitismo. O que é isso? Aí eu expliquei. Que é a aversão aos povos semitas. Sim. Hoje, né? Judeus e árabes, enfim. E o antissemitismo, ele é racista. Por mais que a gente vê judeus reproduzindo um racismo ao palestino, que é a maior contradição, né? Que aí hoje você tinha lá um país chamado Palestina, mas que países decidiram, não, vai ter Israel, vai ser bem ali. É por isso que a gente tem essa treta aí na faixa de Gaza, que não vai parar tão cedo. É só homem bomba. Guerra é tudo ou nada. Maria Chitânia no vira pente. meme, né? Mas o barato é louco. Ó, por exemplo, você aqui, já foi lá, os caras? Só para trazer aqui uma definição do Ibram X. Racismo é a união de políticas racistas e ideias racistas que produzem e normalizam desigualdades raciais. Então, o racismo, ele está enraizado, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, mas só um exemplo ali da Alemanha. Com todo respeito a você, nosso querido telespectador da rádio, se você quiser continuar sabendo o que vai ser dito aqui, continua com exclusividade no YouTube. Valeu, só um segundinho e... Tá. Pera aí. Tem que puxar. Tem que puxar, senão a galera não vai. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não, então, por exemplo, o nazismo, o povo alemão abraçou. Assim como o próprio fascismo na Itália, o povo italiano abraçou. Certo? Não foi assim, algo obrigado. A galera acreditou na ideologia. E, vamos que vamos pra cima. E eles pegaram elementos muito fortes, né? Tipo, o antissemitismo muito forte naquele momento ali. Mas a gente pega algumas falas bolsonaristas nessa linha, irmão. Não, eu tô fazendo esse comparativo dizendo o seguinte. Quando uma galera defende, por exemplo, o mesmo lema nazista de Deus, família e pátria. E liberdade. O mesmo. Só uma adenda aqui, porque a rádio é... Querendo ou não, estamos sofrendo uma censura aí. Não estamos querendo dizer... Nós estamos querendo falar sobre política, estamos falando sobre o ser humano, sobre a pessoa, sobre a forma que ele se comporta, tá bom, pessoal? Por causa da eleição aí, né? Enfim, aí teve algumas palavras que ficaram proibidos de falar algumas palavras relacionadas ao candidato. Tanto ao Lula, só que aí, tipo, a gente sabe também que teve do outro lado também. E aí a gente resolveu não, você pode continuar falando. Não falar sobre política, sobre as... Tipo, entendeu? É só não falar de hoje, é só falar assim, ó, eu votei em fulano de tal. É que na verdade não é nem isso, porque... A gente tá fazendo uma análise. Estamos falando sobre o ser humano, entendeu? Não sobre o cargo dele. O discurso, a semelhança, né? Então... o racismo, ele tá enraizado o ex-ministro na da Cultura, na caso era secretário da Cultura, ele reproduziu um pedaço de um discurso nazista mesmo. Ele falou, vamos criar uma cultura nacional e que não sei o quê, e pegar... Eu acho que ele trocou o nacional por outra palavra. Não, ele literalmente pegou o discurso,
traduziu para o português e reproduziu o discurso. Ele tava com a estética completamente nazista, o presidente... Mano, igual. Não, mas só eu acredito que vocês viram a galera fazendo a saudação do Heil Hitler. Sim, agora nos protestos. Exatamente. A galera então, tá muito... Desculpa, né? Parece que tá tudo se repetindo, né? Não, mas é legal, sabe por quê? Eu não acho A legal. galera saiu aquele lance do velado. Não é velado, nunca foi. Quantas vezes, gente, eu fui procurar trampo, a pessoa te olha de cima a baixo. Não, aí a brisa, meu cabelo, tá ligado? Eu já cortei meu cabelo por causa de trampo. Né? O Tito tinha um black da hora. Eu cortei e ainda assim não é que deu uma vaga, não. Eu via pessoas brancas de cabelo grande. Por quê? A gente sempre é rotulado e tratado como feio, o pior é isso. O branco com cabelo black é a maior maravilha. É cuidar, não sei o que, mas quando um negro coloca o cabelo black, é a primeira coisa que a pessoa fala: cabelo fedido. Não, mas tem um detalhe aí na sua fala que é importante dizer, e foi da hora que você falou isso. Se a pessoa tem a pele clara e ela tem black, então ela não é branca. Pra começar. Não, eu tô falando quando ela faz o... Eu posso citar... o dread. Eu posso dar uma... Aí você especifica o que você tá falando. Sim. Não, porque o black O black é o cabelo armado. Sim, cabelo quando grande. a pessoa faz aquele dread grandão. não diria armado também. Não. Porque pode ser... né? Cabelo crespo. A gente tem eu não sei se vocês viram, tem um comercial japonês que é o seguinte. Um homem preto olha a mulher japonesa, tal, rola um clima. Aí ele tá até com os negócios, umas faixas brancas no rosto. Eu acho que eu já vi esse comercial. Aí ele vai pra cima, atacante nato, né? 0011. Aí ela joga ele dentro da máquina, lava. Aí ele sai japonês, limpinho. Aí olha, então é o segredo, acabou o racismo. E aí você tem um monte de cremes clareadores. Vamos passar de sabão que eu viro Vamos entrar na comercial japonês. Não, peraí. Mas Comercial japonês, né? Só pra pontuar aí, galera. Fica só adendo aí. Eu lembrei disso, eu já vi esse comercial. Lembrei na hora. Tem um outro que mostra, por exemplo, é uma mulher japonesa, ela clarinha, e aí ela vai, aí tem um programa lá de computador, enfim, aí escurece a pele dela, aí ela fala, o branco é a salvação, o branco é a liberdade, tá ligado? Mano, o bagulho é violento, até porque a gente tem caras é muito absurdo. Os japoneses, por exemplo, nem todos são pele bem clarinha, como a gente achava. Mas os próprios japoneses foram aliados a uma turma aí, né? E aí meio tem, que na até cultura hoje, dos caras. são né? tem uma classificação, você pega nessa questão mesmo, né? Os cremes clareadores, que não é só no Japão que o bicho tá pegando, na própria Nigéria, a galera passando um creme para clarear a sua pele. Porque tem uma modelo lá, super famosa, uma cantora, não vou lembrar o nome da moça, mas ela se sujeitou, a pele dela clareou, inspirou um monte de gente, né? Falou, então é possível eu clarear minha pele. Pô, que legal, então eu vou sofrer menos preconceito com isso. Mas será que é a solução? Não é a solução, gente. Você quer ver? Eu tenho duas indicações de livro para quem tá lendo a gente, caso você puder, Tidiane Indayai, Le Genocide Voilé, seria o genocídio velado. Ele conta... Abre. O nome da nigeriana é Dência. É isso mesmo. Nossa, cara, é informação na hora. E vai. Aí... Ela tá fazendo jornalismo, tem que fazer jus O cara faz jornalismo. Entendeu? Conta um pouco da história de... Principalmente aquela escravidão que aconteceu no norte da África, tá ligado? Sim. Então, se você puder pegar esse livro, seria interessante pra ler. Porque eu acho que assim, a gente... Quanto mais a gente aqui dentro desse espaço puder, mano, mandar... Assim, sempre que possível, a gente indica um livro, alguma coisa. Obrigado por você ter trazido, porque, cara... A gente é o social black. Acho que mais claro, né? Mais eficiente que legal, isso. legal. O nome não seria impossível, né? Então, assim, cara, se vocês puderem
pegar esse livro que o nosso querido trouxe aqui e lerem, cara, eu indico muito também a biografia do Malcolm X também. Tá aparecendo aí. Você já leu a biografia do Malcolm? Mano, se você é anti, assim, não gosta de livro, assiste o filme que o Spike Lee fez. Cara, aquele filme é uma obra de arte. Inclusive o filme, o Denzel Washington arregaça, né? E o Spike Lee, acho que vale ressaltar que ele saiu passando o chapéu, mano. Porque não tinha grana pra fazer o filme, tá ligado? Caramba! E aí a galera, opa, quanto que precisa? Vamos aí, vamos. E foi fazendo um rateio pra terminar o filme. Foi dessa forma. Você quer fazer algo bem feito? Faça você. Aqui a gente ainda não tem o Spike Lee, né? Infelizmente. Tem algumas tentativas, mas, por exemplo, a gente tem a Rede Globo, que é uma emissora terrível para os pretos e para as pretas, né? Você pega, tem um documentário... Que ficou Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né? O Cleiton. Eu acho que o Lázaro saiu, né? Parece. Não, eles mantinham esse casal ali só para dizer, olha, nós somos... somos legais. Somos legais. Tem um documentário chamado A Negação do Brasil. Quem tiver interesse, é um compilado da participação dos pretos e das pretas nas novelas brasileiras. Gente, tem uma novela chamada A Cabana do Pai Tomás. Essa Cabana do Pai Tomás um livro da Harriet Bestow. E esse livro é horrível. Por quê? Ele é a pacificação de um escravizado, que é o Pai Tomás, e que aceita de forma benevolente e tranquila a escravização. Quando o dono dele ficava doente, ele adoecia junto. O dono dele estava com dívida, ele ficava endividado junto. Quando o dono dele estava feliz, ele ficava contente. Então, é evidente que o Brasil, a Globo, não pegou esse livro de forma aleatória. Por que não fizeram a novela sobre o Malcolm X, né? Duvido. Aí pegou essa novela, fez, né, essa novela. Foi o primeiro blackface aí do Brasil, porque não tinha nenhum ator preto bom o suficiente para ser protagonista. Então pegou um cara branco e transformou ele em preto, né? E, terrivelmente foi assistido aí. Aí a gente vai vendo elementos, a forma com que é apregoado, por exemplo, uma Zezé Mota da vida, o Milton Gonçalves, os caras falando, ou eu aceito trabalhar dessa forma, ou eu não consigo pagar minhas contas. E aí qual que era o papel? Era mordomo? Era empregada doméstica? Ou seja, aquele estereótipo terrível, né? Que eu penso que vai legitimando, né? Teve aquele ator lá, o Babu Santana, que ele falou, eu cansei de fazer só personagem ruim. Eu já fiz traficante, bandido, assassino. Eu nunca fui um... Porque o cara né? O próprio filme do Tim Maia é um filme que... Só acabou com a imagem do cara. Se alguém sério for, sei lá, refazer, com certeza fazer, né? Porque eles não fizeram um filme, eles fizeram alguma coisa. É que o Tim Maia era bocudo, levava uma mesmo. Mas o Tim Maia... Não é um filme fiel à história do Tim Maia, mano. O Tim Maia, ele era tipo... Cara, eu tava ouvindo esses tempos atrás um crítico falar, o potencial musical do Tim Maia, para além da voz dele, o impacto que ele conseguia trazer com a letra, com a melodia, com tudo, ele tinha potencial para ser talvez o maior músico, o maior intérprete do Brasil, e os caras retrataram ele como sendo um drogado qualquer. Por exemplo, a gente tem um outro malucão lá, que ainda tá lá na Globo, lá, só que você vê que ele não faz nada. Que é o Tony Tornado. O Tony monstro, BR6. Tá melhor música. Eu vi ele. Acho que vai ter aquela musiquinha da Globo lá de fim de ano. Essa fita aí. O cara tá lá, mano, mas é um cara que poderia estar comandando um programa de Black Soul Music de boa. Mas não tem que colocar aquele padrão, aquele estereótipo do branco legal, rico. Aí você pega lá o Mion de sábado e de domingo é o... Como é que chama aqui? O Luciano Huck. O Luciano Huck, mano. Certo? Então, nesse molde que vai trabalhando. A Globo não tem... Aí um padrão favela coloca a Regina Casé.
Aí só pra ajudar, você pega uma Record, vocês falarem Record, vocês gorfem, tá? Porque ninguém merece. Aí pega lá, vai falar de Egito, aí só tem personagem branco no rolê. Mano, Você viu aquele arqueólogo, o professor Rodrigo Silva? Ele falando que ele foi um dos consultores, né? Que ele é arqueólogo, tá? Ele manja. E aí ele pegou e ele falou assim no podcast do Mano Brown. A Casa Blanca disse que não encontrou ninguém, tá ligado? Nenhum ator negro, tá ligado? Pra fazer o papel. Eu fiquei pensando assim, ué... Na minha cabeça veio uns 30, né? Não procuraram certo. Você pega um filme Cidade de Deus. Eles fizeram aquela clínica, né? De atores e atrizes. Acharam um monte de talento. E nunca desenvolveu. Nunca trabalharam nada com Cidade de Deus. Um ou outro que acabou se despontando. Mas você vê, por exemplo, o quanto que a galera não investe de fato na comunidade negra. Se a gente tivesse uma estrutura a nosso favor, a gente conseguiria fazer. Só que, por exemplo, eu concordo que não pode comparar, mas a gente pode exemplificar os pretos lá dos Estados Unidos. O que acontece? Um tá indo, vem comigo, Phil, vem, e vem mais, e vai trazendo. Um puxa o outro. Aqui não. O cara, quando ganha dinheiro, e aí o Brau amassou o jogador lá. Quando eu achei que eu ia torcer pra seleção brasileira, o camisa 10 Bacanave. Aí ele falou, preto quando fica rico, vira branco no Brasil. Fazer o quê? Dói pra caramba, né? É a realidade. Né? Então, o cara que tem o acesso, os contatos, ele vai se bandear, não, agora é outra fita, outro clima, né? Só mina de elite, balada, altos drink, né? Não esquece de onde veio, não tem mais aquele olhar com o seu próprio povo, e aí não cria uma estrutura, tá ligado? Porque imaginem vocês, se a gente tivesse, porque potencial a gente tem. A gente ocupa as funções desde o período da escravidão, desde o período colonial. Todas as funções, a gente não ficava só cortando cana, não é só potencial, cara. A gente realmente faz, tipo, cara, você tem Machado de Assis. Eu sempre falo, é o maior escritor de língua portuguesa nascido em solo nacional. Preto, tipo... Depois do Lima Barreto. Tá bom, é um argumento, tudo bem. Tipo, é uma discussão. Mas fizeram uma homenagem a ele, aí clarearam a pele, aí você viu o movimento negro caiu matando. Como é que foi? Não foi a Fundação Palmares, foi uma outra, uma universidade, acho que Zumbi dos Palmares, que publicou uma foto, né, com ele, como seria realmente a cor real da pele. Tô nem aí. Que a gente tem um... Nada, não, relaxa. Se semana que vem a gente tiver um padrão normal, vocês matem lá. É o seguinte... Se a gente comparecer aqui semana que vem, né? Não, se a gente votar igual o Black Cash, vocês matam o Ares, matam ele, vai enforcar ele, esganar ele. O que acontece é o seguinte... Temos prazo, temos horário. Então, nosso horário estourou. Vou até apagar a luzinha. A gente tá falando aqui, pô, da minha parte. Tá na hora, faz o seguinte, então. Só que o problema, né, gente, é que se o patrão mandar, nós tá lascado, faz o seguinte, né? Da minha parte eu agradeço. Obrigado muito pela sua presença. Agradece o papo. Vamos fazer uma coisa inédita? Você conseguiria voltar outra semana? Quando você conseguiria voltar? A gente combina. A gente pode combinar então pra todo domingo. A gente combina. Pode ser então, a gente combina um domingo. A gente continua da onde a gente parou. Tá bom? Demorou. Deixa eu só fechar rapidão pode aqui, fechar, mano. Pode fechar. Isso aqui é importante porque ele vai trazer dessa questão da... Mostra de novo a capa do livro pra galera, sempre importante. Mostra, lógico. Aê. Como ser antirracista. Uma política racista é qualquer medida que produza ou sustente desigualdade racial entre grupos raciais. Uma política antirracista é qualquer medida que produza ou sustente igualdade racial entre grupos étnicos. Então, quando a gente fala de igualdade racial, é uma política antirracista, tá ligado? A gente não quer perpetuar a desigualdade racial e falar que somos melhores que alguém. Mas a gente porque tem alguém cometeu isso no passado e a gente sofre na pele isso. A gente tem que entender que somos diferentes, não somos iguais. Mas é na diferença que a gente tem que entender a diversidade humana. Isso é muito importante, isso é rico. Não é um problema a diversidade humana. Nunca foi.
Aliás, é a solução. A questão é quando você defende uma supremacia racial de um determinado povo. Isso é racismo e isso é completamente equivocado. É isso. Valeu. Eu agradeço o convite aí do pessoal. Espero que a galera que confira aí aprecie as reflexões. Tamo junto ali na Biblioteca Comunitária Solano Trindade, ali na cidade de Tiradentes. Mandar um salve aí pro meu coletivo, o coletivo de esquerda forçativa. Um salvão pra minha filhota, Kizzy Maquena. Aparece aqui, Kizzy, dá um salve também. É isso aí. Kizzy. Na próxima, a Kizzy vai recitar um poema brabo que ela tem. Com certeza. Ela tem. E na próxima, vou ver se eu trago um beat também, mando um som. Nós temos aqui um beat aqui, pai. E quando, se as pessoas quiserem te achar, tudo... Então, tô lá no Instagram, Tito Black, um fantasma no Instagram. Tem lá no Facebook, Wagner Silva Souza. E tamo aí, tamo na luta. No YouTube, Fantasmas Vermelhos. Tem som novo lá. Monstro. O bagulho é louco. Escutem com a família músicas tranquilinhas. Vocês vão ver. Vamos ver se dá uma palhinha agora. Ó, é isso. Consegue soltar uma rima aqui só pra terminar? Todo mundo já agradeceu, ninguém vai falar mais nada. Vai. Não dá também, não dá nem tempo. Dá tempo, vai. Tá ouvindo? Tô. Aí, melhorou. E ó. Na caminhada, cotidiano de preto, indo pra algum esquema, percebo pessoas, a maioria sem direito, sem autoestima, sem respeito. Daquele jeito que eu vou entretendo. Levante a mão aí, quem ainda se considera moreno. Morena clara, quase branca, bege, marrom bombom. Então levanta, neguinho crioulo, mulato. Não temos nome, nem identidade, sempre pagamos o pato. Não esqueço do pardo, esquisito mestiço. Só um momento, vê se concorda com isso, tão vendo? Uma parte meio termo, Brasil é isso mesmo, país que reproduz de forma sutil o preconceito. Quem que não quer ser aceito? Revejam todos os seus conceitos. Chama, rapaziada. Meu, depois dessa, não tem mais nem o que falar nesse episódio, só deixar uma... Não tem pra falar mais nada. Não tem nem como, filho. É isso aí, rapaziada. Esse episódio vai ficando aqui. Depois segue nossas redes sociais, que eu não vou estender mais porque estamos complicado aqui. Até a próxima. Valeu.